Aquela que por toda a parte apresentará minha imagem é uma moça que está para morrer. Foi em vão que aquele pastor, cuja imparcial justiça foi aprovada pelo grande Júpiter, me preferiu pelos meus atrativos sem par às deusas mais eminentes. Porém, não se rejubilará por muito tempo essa, quem quer que ela seja, que me usurpou as honrarias. Poderei, com essa mesma beleza a qual ela não tem direito, fazer com que se arrependa. Imediatamente chamou o filho, o menino alado, esse perverso velhaco que, agravando com sua má conduta a moral pública, armado de tochas e de flechas, corre daqui e dali durante a noite, pela casa dos outros, incendeia todos os lares, comete impunemente os piores escândalos, nunca faz coisa boa. Se bem que ele já fosse impudente por natural velhacaria, ela o excitou ainda mais com seus discursos, conduziu-o à cidade de que falamos e mostrou-lhe Psique. Tal era o nome da menina. Havia, em certa cidade, um rei e uma rainha. Tinham eles 3 filhas de conspícua beleza. No entanto, as mais velhas, por mais agradáveis que fossem à vista, não tinham, ao que parecia, nada que o humano louvor não pudesse condignamente celebrar. A mais moça, ao contrário, de beleza tão rara, tão brilhante, tinha tal perfeição que, para celebrá-la com um elogio conveniente, era pobre demais a língua humana. Gente do país e do estrangeiro, todos aqueles que a fama de espetáculo tão único congregava em multidão, imóveis e curiosos, permaneciam atônitos de admiração por essa beleza sem igual e, levando a mão direita aos lábios, pousavam o índice sobre o polegar erguido. Devotavam-lhe a mesma adoração que a própria deusa Vênus. Já nas cidades vizinhas e nos campos circundantes, espalhara-se o rumor de que a deusa nascida do seio azulado dos mares e formada do orvalho da vaga espumejante, dignara-se tornar acessível seu poderio e misturar-se às sociedades dos homens. A menos que as gatinhas celestes tivessem feito germinar uma nova Vênus, enfeitada com a flor da virgindade, não das ondas, mas da terra. Foi assim que a crença ganhou terreno, dia a dia. De uma ilha a outra, depois no continente, e de província em província, a fama se estendeu e propagou. Numerosos foram os mortais que, empreendendo grandes viagens e longínquas travessias, afluíram para ver a gloriosa maravilha do século. Em Pafo, em Cnido e na própria Citera, nenhum navegador aportava mais para contemplar a deusa Vênus. Seus sacrifícios foram relaxados, os templos estavam se derruindo, enxovalhavam-se os nichos, ficavam as imagens sem coroas e as cinzas frias maculavam os desolados altares. Era a moça que dirigiam as preces. Era sob os traços de um ser humano que imploravam mercês da augusta divindade. Quando, pela manhã, aparecia a Virgem, era de Vênus ausente que se invocava o nome propício, oferecendo-lhe vítimas e festins. E quando ela atravessava as praças,
o povo se apressava a adorá-la com coroas e flores. Esta extravagante transferência do culto celeste para a Virgem mortal incendiou de veemente cólera o ânimo da verdadeira Vênus. Ela não pôde conter a indignação. Sacudiu a cabeça, fremente, e falou: Então, a mim, antiga mãe da natureza, origem primeira dos elementos, nutriz do universo, Vênus, reduziram-me a esta condição de partilhar com uma mortal as honras devidas à minha majestade? E meu nome é consagrado no céu, é profanado pelo contato com as impurezas terrestres. Será preciso, aparentemente, na comunhão equívoca das homenagens prestadas ao meu nome, ver a adoração me confundir com uma substituta? Fez-lhe também o completo relato dessa rivalidade em beleza. Por fim, gemendo, trêmula de indignação, disse: Eu te conjuro pelos laços do amor materno, pelas doces feridas de tuas flechas, pelas deliciosas queimaduras da tocha que carregas, vinga aquela que te deu a luz, mas vinga completamente e castiga sem piedade essa bela rebelde. Consente apenas, e isto somente me satisfará, em fazer de maneira que essa virgem seja possuída de ardente amor pelo derradeiro dos homens, um homem que a fortuna tenha amaldiçoado em sua classe, seu patrimônio, sua própria pessoa. Tão abjeto, em uma palavra, que no mundo inteiro não se encontre miséria que à sua se compare. Ela o disse. Com os lábios entreabertos, beijou o filho longamente, avidamente. Depois, ganhando o lugar mais próximo da praia, onde a onda morre, calcou com os pés de rosa a crista de espuma das vagas cintilantes, e ei-la bem depressa, levada sobre a clara superfície do mar profundo. Mal teve tempo de exprimir a sua vontade e, como se fosse uma ordem dada antecipadamente, os deuses marinhos apressaram-se a servi-la. Aqui, as filhas de Nereu, cantando em coro, e Portuno, de barba azulada, toda eriçada, e Salácia, com as pregas da veste pesada de peixes, e Palemon, o pequeno auriga, conduzindo um delfim, acolá, pulando sobre o mar, as tropas dos tritões. Um deles docemente sopra em sua concha sonora, outro vela com um tecido de seda a flama do sol importuno. Este mantém um espelho diante do olhar da rainha. Aqueles nadam aos pares, atrelados ao seu carro. Tal foi a escolta que acompanhou Vênus em seu passeio pelo oceano. Entrementes, Psique, com toda a sua estonteante beleza, não tirava proveito de nenhum dos seus encantos. Todos a contemplavam, todos a louvavam, mas ninguém, nem rei, nem príncipe, e, à falta destes, nem homem da plebe, desejava sua mão ou se apresentava para obtê-la. Admirava-se a sua face de deusa, mas era como uma estátua, obra de arte perfeita, que a admiravam. Havia muito tempo que suas irmãs mais velhas, cuja beleza comum em nenhuma parte fora proclamada pelo público, concedidas a pretendentes reais, tinham feito brilhantes casamentos. Psique, virgem desdenhada, ficava em casa, a chorar seu abandono,
e sua solidão. Corpo dolente, coração machucado, detestava em si a beleza que constituía o encantamento de nações inteiras. Afinal, o triste pai da desventurada jovem, suspeitando haver contra ela alguma celeste maldição e temendo ter incorrido na cólera do alto, interrogou o antigo oráculo do deus de Mileto. Ofereceu a essa poderosa divindade preces e vítimas. Pediu para a desdenhada virgem um himeneu e um marido. Apolo, apesar de grego e jônio, em consideração pelo autor da nossa Milesiana, entregou este oráculo em latim. Sobre o rochedo escarpado, suntuosamente enfeitada, expõe, rei, a tua filha para núpcias de morte. Então, ó rei, não esperes para teu genro criaturas originadas de mortal estirpe, mas um monstro cruel e viperino, que voa pelos ares. Feroz e mau, não poupa ninguém, leva por toda parte o fogo e o ferro, e faz tremer a Júpiter, e é o terror de todos os deuses, e apavora até as águas do inferno, e inspira terror às trevas do Estío. O rei, feliz anteriormente, depois que recebeu o santo vaticínio, voltou para casa queixoso, com a alma triste, e explicou à mulher o que havia prescrito o infausto oráculo. Lamentaram-se e choraram, os lamentos lhes encheram os dias. Porém, o prazo fatal apressava a execução trágica. Prepararam-se para a infortunada virgem os aparatos das núpcias de morte. A chama das tochas escureceu com a fumaça e morreu sob a cinza. Os sons da flauta nupcial foram substituídos pelos plangentes acordes da melopéia lídia. O alegre canto de Himeneu acabou em lúgubres queixumes, e a esposa da manhã enxugava as lágrimas no seu próprio véu. A triste sorte que pesava sobre aquela casa provocava o pranto de simpatia da cidade inteira, e a dor generalizada se traduziu logo pela proclamação de luto público. Mas a necessidade de obter as advertências celestes exigiu que Psique, a pobrezinha, sofresse a pena que a esperava. Ultimaram, então, em profunda tristeza, os solenes preparativos desse tálamo fatal, e, seguido de todo o povo, o cortejo se pôs em marcha, acompanhando esse cadáver vivo. Psique, em lágrimas, não participava de suas núpcias, mas de seu funeral. Entre mentes, os pais, acabrunhados e cheios de mágoa com a desgraça, não se resolviam consumar o nefasto crime. Foi a própria filha que os exortou com essas palavras: Por que infligir à vossa infeliz velhice o suplício de contínuo pranto? Por que esse alento que, mais que vosso, é meu, atormentar sem tréguas com clamores? Por que manchar com lágrimas inúteis um rosto para mim venerável? Por que, em vossos olhos devastados, obscurecer a claridade dos meus? Por que arrancar vossos cabelos brancos? Por que bater no peito, nos seios santos para mim? Aí está para vós o prêmio glorioso de minha egrégia formosura. É a inveja sobre-humana que vos desfere o golpe letal, e tarde demais vos dais conta disso. Quando as nações e os povos nos prestavam honras divinas, quando unanimemente me chamavam Nova Vênus, então era preciso gemer, era preciso chorar, então era preciso vestir luto.